paz, meu nome é Luzinete, sou missionária e fundadora da comunidade católica Missão Aliança Sagrada e gostaria muito de te convidar a fazer parte desta nossa formação do dia de hoje, né? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Deus, vinde em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos a nos socorrer. Como eu disse, nós fazemos parte da Missão Aliança Sagrada, uma comunidade católica. Nós estamos presentes aqui, né, na Capela Santa Rita de Cássia, em Marechal Hermes, e o nosso pároco é Frei Haroldo, também paróquia Nossa Senhora das Graças, né? Somos uma comunidade de aliança de leigos e fazemos sempre toda semana nossa formação para a fecundação da nossa espiritualidade e do nosso carisma. Hoje, né, nós vamos iniciar nossa formação primeiro com a partilha da formação passada, que foi exatamente sobre, deixa eu pegar aqui o tema, obediência a uma escolha. Trabalhamos muito Mateus, capítulo 1, versículo 18 a 25. Falamos um pouco sobre São José, sobre a obediência dele, sobre trocar, né, o sonho dele com o sonho de Deus, a dificuldade inicialmente para acolher Maria, mas depois o compromisso dele, sim, com o projeto de Deus, e o zelo, a obediência, o respeito de José. E aí nós também deixamos como proposta da docilidade de José com a reflexão de Jonas, que foi difícil obedecer, que relutou, e cada um pôde durante a semana refletir sobre a história de Jonas, que são 4 capítulos bem curtinhos, e ver o que Jonas estava falando para eles de alerta com relação à obediência. Sabemos que Jonas foi no início muito resistente ao chamado de Deus para falar de uma notícia, uma exortação de Deus para a cidade de Nínive, né, que ela iria ser devastada, destruída em 40 dias e precisava de uma conversão, uma mudança de vida. Jonas relutou porque Nínive era uma cidade de pagãos e que eles eram cruéis com os profetas, com quem fosse dar alguma notícia. Então ele teve muito medo, foi resistente, mas depois sofreu a consequência, porque ninguém foge de Deus. E aí voltou, anunciou Nínive. Depois a gente vê o mau humor de Jonas, achando que o pessoal poderia pensar que ele não falou coisa com coisa, que Deus desmentiu ele. Mas aí Deus foi demonstrando para ele, falando, assim como eu criei uma árvore para poder abrigar você no seu mau humor, eu poderia ter muito bem compaixão com uma cidade, mudar de vida e voltar atrás e não destruir a cidade. Então Jonas, né, deixou para nós, assim, na partilha dos irmãos, que nós devemos ser obedientes, mesmo independente da nossa vontade, que não é possível fugir da missão que Deus nos dá, que temos que cumprir o nosso papel, né, que temos que nos arrepender quando nós fugimos de Deus, orar e voltar para Ele, temos que escutar o nosso chamado, né, temos que ir em frente mesmo com medo, não podemos ser infiéis, e assim foi a partilha de alguns irmãos da nossa comunidade. Mas entramos no tema de hoje, né? O tema de hoje foi a boca fala do que está cheio o coração. Uma exortação grande, gravíssima para nós que temos consciência do nosso chamado e que muitas vezes pecamos através da nossa língua. Então, trabalhamos a passagem de Mateus, capítulo 2, versículo do 31 a 36, que eu vou fazer a leitura com vocês. Mateus capítulo 12, versículo 31 a 36, que diz assim, inicia com o título Pecado contra o Espírito Santo. Por isso eu vos digo, todo pecador, toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada.
todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa, se seu fruto é bom, ou dizeis que é má, se seu fruto é mau, porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víbora, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que transborda o coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro, o homem mau, porém, tira coisas mais de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de cada palavra vã que tiverem proferido. Por isso, por tuas palavras que sereis justificados ou condenados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Percebemos que é uma palavra muito forte, que é uma palavra de grande exortação e que o Senhor Jesus ele faz questão de fazer com que a gente conheça essa palavra e se aprofunde nela. Então nós percebemos que ele inicia essa palavra dizendo que tudo é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo não é, porque o Espírito Santo é a essência de Deus, é o mais puro de Deus. O Espírito Santo é Deus. Então não pode se blasfemar contra o Espírito Santo. É um pecado sem perdão. Sabemos que todo cristão, todo aquele que verdadeiramente se diz e é cristão, não vai blasfemar contra o Espírito Santo, nem tampouco contra aqueles que falam em nome do Espírito Santo, não é mesmo? Mas nós percebemos que o Senhor Jesus está nos levando a refletir sobre o falar, assim como ele disse que não deve se falar do Espírito Santo. E nós podemos perceber então que no versículo 34 ele diz que a boca fala do que está cheio o coração. Se o coração está cheio de coisas boas, vai falar coisas boas. Ele até dá exemplo da árvore boa que dá bons frutos e a árvore má que dá maus frutos. Assim ele diz, quem tem coisas boas no coração fala coisas boas, quem tem coisas más fala as coisas más. Isso é uma exortação para nós. E como está cheio o teu coração? De que está cheio o teu coração? De que está cheio o meu coração? É uma palavra para refletir, não é mesmo? Precisamos refletir isso. E ele continua dizendo no versículo 35, o homem de bem tira boas coisas do bom tesouro. Esse bom tesouro está guardado aonde? No coração. Então está tudo canalizando para o coração, não é mesmo? E ele continua dizendo, o mal, porém, tira coisas mais do seu tesouro do coração. Aí faz a exortação que a gente não pode esquecer. Versículo 36. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra vã que tiverem proferido. No 37. Por tuas palavras que serei justificado ou condenado. Aí vem o grande chamado. O Senhor Jesus quer que eu e você percebamos o seguinte: como você está agindo no falar? O teu falar é bom, profere coisas boas, e o teu falar ainda é descontrolado, a tua língua é descontrolada. Ou você está falando coisas que você tem experiências ruins que guarda no teu coração. Pecados, falta de perdão, falta de amor. Então, isso pode te levar ao julgamento do seu juízo final, ruim, porque ele diz aqui, eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda a palavra que tiverem proferido. Então, esta formação deu para mim uma consciência grande do meu falar. Como eu acredito que também deve estar trazendo a você uma consciência grande. Daqui para trás, o que eu falei, e o Senhor está usando de misericórdia para comigo. E daqui para frente, a partir dessa formação, eu tenho que ter cuidado no meu falar, porque eu conheci a palavra. E a palavra está dizendo aqui no 36, eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão conta de toda a palavra vã que tiverem proferido. Todo julgamento, toda maldição, todo desejo que eu falei ou proferi de inveja ou de desejo mal para alguém, eu vou responder. E no finalzinho do 37 diz assim, por tuas palavras
que serás justificado ou condenado. Então, os meus atos que levarão à minha condenação ou à minha justificação. De posse dessa consciência, eu preciso, a partir de agora, procurar uma confissão para confessar todo o meu pecado de hoje para trás, de falar abertamente, de prejulgar, de condenar, de blasfemar, Então, eu tenho que procurar uma confissão, porque a palavra de Deus diz que em Mateus 16, o Senhor dá essa condição a Pedro de ligar aqui na terra, ele liga lá, desliga aqui, desliga lá, é confissão. Então, quando você se confessa de coração arrependido, o Senhor vai desligar esse pecado. No dia da tua condenação, isso não vai pesar sobre você. E a partir de agora, você tem que ter a consciência de que você não tem que falar mais besteira. Você tem que pensar antes de falar. Então, esse versículo 36 e 37 é para você copiar, botar na geladeira, na porta de entrada, em vários cômodos da tua casa e anunciar para os seus parentes, para os seus amigos, que pretendem aqui na terra demonstrar condições e ter postura para ganhar o céu, o reino dos céus. Porque no dia do teu juízo você poderá ser justificado ou condenado pelas palavras que você proferir. E a gente pode perceber, nós temos 3 personagens aqui que encheram o coração de coisas boas para pronunciar coisas boas. Por exemplo, Zaqueu. Em Lucas 19:8, ele disse assim para o Senhor, depois que ele recebeu Jesus em casa, eu vou dividir a metade dos meus bens com os pobres. E ele disse mais, se eu roubei alguém, defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então a boca falou o que Zaqueu já tinha experimentado, a misericórdia, a bondade e o arrependimento. Temos um outro personagem que é a Maria, que era cheia do Espírito Santo. Quando o anjo em Lucas 1 visitou e trouxe uma proposta, uma missão para Maria, no 38 ela diz, eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Maria tinha um coração cheio do amor de Deus. Então ela disse sim, ela acolheu o chamado de Deus, que o coração dela estava cheio de coisas boas. José, que há pouco tempo nós tivemos a festa dele, ele nos ensinou a obediência. Então Mateus capítulo 1 do 20 ao 25, Deus fala para ele, não rejeite Maria, porque o que nela foi concebido veio do Espírito Santo. E José despertou do sonho e fez como o Senhor lhe pediu, porque ele amava o Senhor, obedecia e tinha temor, respeitava. Então ele acolheu Maria e acolheu o menino como seu filho. Então são 3 personagens que nós podemos ver que tinham o coração cheio da graça de Deus, cheio do amor e tinham cuidado para não proferir palavras vãs. Eu também gostaria que vocês pudessem perceber aqui em Tiago, capítulo 3, versículo 5, que diz assim, é o cuidado com a língua. Assim também a língua é um pequeno membro, mas pode gloriar-se de grandes coisas. Considerai como uma pequena chama pode incendiar uma grande floresta. Também a língua é um fogo, um mundo de iniquidade. A língua está entre os nossos membros e contamina todo o corpo, sendo inflamada pelo inferno. Incendeia o curso de nossa vida. Então nós temos que ter muito cuidado, temos que controlar a nossa língua, porque a nossa língua não pode amaldiçoar ninguém. Aqui no Tiago 3:9 diz assim, com a língua bendizemos ao Senhor nosso Pai, e com ela amaldiçoamos os homens que são feitos à semelhança de Deus. Então temos que ter cuidado para com a língua só abençoar e não amaldiçoar. Aí nós podemos perceber que temos também profetas que proferiram oráculos até de puxão de orelha, para que as pessoas se converteram, mas também pronunciavam coisas boas para as pessoas. Por exemplo, o profeta Isaías, capítulo 43, versículo 4 a 5 diz assim, porque és precioso aos meus olhos, porque eu te aprecio e te amo, permuto o reino por ti. É Deus falando para você. Entrego nações em troca de ti. Fica tranquila, fica tranquilo, porque estou contigo.
Isso é uma promessa de Deus. Então, assim como Isaías muitas vezes exortou a muitas pessoas, Isaías também profere bênção. Fica tranquilo, porque o Senhor estará sempre contigo. Então, a formação de hoje é um grande puxão de orelha para mim e para você, que nos dizemos ser cristãos, que nos dizemos ser católicos conscientes, em busca do amadurecimento e da santidade, e não controlamos e não dominamos a nossa língua, e muito menos temos a consciência, como diz a palavra, né, o Evangelho segundo São Mateus, capítulo 12, versículo 36. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão conta de toda a palavra vã que tiveram proferido. A tua palavra será, através da tua palavra, você pode ser justificado ou condenado no seu juízo. Então, que o Senhor nos dê a graça da consciência do falar, e que nós possamos pensar no que vamos falar, né? E pedir a graça ao Espírito Santo do controle da língua, que a língua seja usada para abençoar e que o meu e o teu coração seja cheio da bênção e da graça de Deus. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, Jesus amado, Jesus querido, Espírito Santo amado, querido e desejado, dá-me a graça do controle da língua, dá-me a graça de poder abençoar e proferir promessas de bênção, e se for exortação, com todo cuidado ao irmão. Dá-me a graça de ter o coração cheio, repleto do teu amor, da tua compaixão e misericórdia, para que eu possa usar de compaixão e misericórdia com meu irmão. Ajuda-me, Senhor, a ter consciência de Mateus, capítulo 12, versículo 36 a 37, que toda palavra vã que eu proferi pode ser usada, será usada, Senhor Deus, no meu juízo final, como palavra de justificação ou de condenação. Dá-me a graça da consciência e muito mais, Senhor. Dá-me a graça do arrependimento, para que eu busque um sacerdote e me confesse daqui para trás todo o meu passado, e toda a palavra vã que eu possa ter proferido e ter te ofendido e amaldiçoado meu irmão. Eu repreendo essas palavras, renuncio e peço a graça de proferir boas palavras e promessas e evangelizar. E que a nossa Mãe Maria Santíssima nos ajude. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gostaria de deixar uma proposta para vocês, que vocês pudessem procurar um profeta, um personagem bíblico, que usou a língua para abençoar, e se ele usou para exortar, de que forma ele fez. E você retirasse esse trecho para a sua meditação e para você partilhar com os irmãos. Quero convidar a você sempre visitar o nosso canal do YouTube, que vou colocar essa formação no YouTube, né? Missão Aliança Sagrada, e você poder visitar esse nosso canal, você poder acompanhar as nossas formações e as nossas muitas atividades. Quero dizer para você, consagrado e consagrada da família da Aliança, que a partir de hoje o teu compromisso é você e Deus com o seu chamado e o controle da sua língua. Se está difícil, peça ao Espírito Santo, mas não desista, que você siga em frente e seja perseverante. Amém? Até a próxima formação. A paz. Fica com Deus.